Olá meninas, tudo bem? Esse é mais um vídeo da série sobre a minha gestação. Então agora eu vou falar para vocês sobre a 7ª semana. Então esse período foi do dia 18 de janeiro a 24 de janeiro desse ano. Então na minha 7ª semana de gestação não aconteceu nada assim de especial. Eu faço um diário e eu acabei não anotando nada assim desse período. Então o que eu lembro é que mudanças assim no meu corpo que eu tava sentindo era um pouquinho de inchaço na barriga e nos seios. Foi o que eu senti assim de diferença no meu corpo. Fora isso, tudo normal, assim, sonolência, né? Mas sonolência eu senti na minha gestação inteira. Então não foi uma coisa ali exclusiva dessa 7ª semana. Nesse período eu ainda estava aguardando a minha primeira consulta com o obstetra para poder daí pedir ecografia. Então eu ainda não estava querendo criar muita coisa, né? Porque eu já falei em outro vídeo, mas eu tive uma colega que perdeu um bebê por gravidez nas trompas, então ela ficou sabendo que estava grávida e foi aquela euforia e logo depois, né, foi descobrir que o bebezinho estava alojado nas trompas, daí teve que retirar. E outra ela perdeu por hemorragia, assim. E foi bem triste, sabe, essa situação toda. Então, por conta disso, eu já tava assim meio com receio. Então, eu não queria ficar criando muita expectativa. Não é ser pessimista, mas eu queria ser bem pé no chão, assim. Porque tem o risco de aborto no comecinho da gestação é gigantesco, né? Então, eu pensei, vamos com calma, né? Eu quero ter um filhinho, mas vamos com calma. Somente 1% das gestações acabam em aborto depois do primeiro trimestre. Então, assim, esse primeiro trimestre é muito crucial, né? Então, por isso que é legal esperar para divulgar a gestação, para se empolgar, para fazer muitas compras e tal, depois desse primeiro trimestre. Eu sei que é difícil. Eu fiquei assim pensando, nossa, já queria arrumar o quarto e comprar roupinha, não sei o quê. Depois pensei, não, calma, Priscila, vamos esperar, né? Uma coisa de cada vez. Então, esse primeiro trimestre é melhor manter só para você, talvez escolher algumas pessoas mais íntimas para quem você queira contar, né? Que nem no caso eu contei só para as minhas irmãs. A única coisa que eu fiz assim nessa semana, já pensando na gravidez, foi a minha marcação de férias, que foi bem no período que a gente tinha que marcar férias no trabalho. Então eu já pedi as minhas férias para o mês de agosto, né? Que seria o período ali provável que o bebezinho nasceria. E também já pedi para vender 10 dias. Que daí eu pensei, dias de férias eu já vou ter bastante, né, na licença, que eu vou precisar mesmo de dinheiro. Então agora falar para vocês o que diz no livro aqui, esse livro maravilhoso da gravidez dia a dia. Tem uma imagem aqui que eu achei bem bonitinha. Olha que bacaninha, gente. Já é o embriãozinho com uma carinha assim bem diferente dentro do útero. O nosso bebezinho nessa semana tem 8 milímetros. Nessa fase começam a se formar os pulmõezinhos e o intestino do nosso filhinho. Outra coisa que acontece com o bebezinho nesse período é a formação do que serão aí os bracinhos e as perninhas. Não sei se vocês conseguiram reparar ali nessa imagem que eu coloquei na tela, mas já são os esbocinhos dos bracinhos e das perninhas. Bom, então o que a autora fala pra gente, né? Primeiro ela diz assim, que sexo é seguro durante toda a gravidez. Então do primeiro trimestre, segundo, terceiro, tranquilo, desde que não tenha nenhuma restrição específica, né, que o seu médico tenha te passado. Nesse período a gente ainda não tem barriguinha, então a gente tá entrando aqui no segundo mês e provável que o teu corpo não tenha mudado praticamente nada. Como eu falei, o meu eu fiquei com um inchaço assim na barriga, mas bem de leve, e nos seios um pouco já mais evidente assim. Então até vou mostrar aí para vocês essas 3 fotos, são dessa semana aí, a 7ª semana de gestação. Eu tava completamente sem barriga mesmo, meu corpo tava praticamente como era antes. No primeiro trimestre também é seguro fazer exercícios abdominais para fortalecer a musculatura, porque afinal, durante toda a gestação vai ser exigido muito dessa musculatura. Mas é claro que não é um período legal para você começar a fazer novos exercícios. O ideal é que você mantivesse uma rotina de exercício que você já tinha. E eu nessas primeiras semanas estava inativa, então eu não estava fazendo nada de exercício, né?
Uma mudança que é relevante também é a vontade de fazer xixi toda hora. Então isso eu lembro que aconteceu comigo nesse comecinho de gestação, assim. Eu fiquei uns 3 meses muito incomodada, então eu acordava, tinha que levantar para ir no banheiro. Então umas 2, às vezes 3 vezes à noite. E é bem normal, bem comum mesmo. Por conta do útero que começa a inchar e pressionar a bexiga. Além do sono e dessa vontade de ficar urinando, né, várias vezes, outra coisa que é comum sentir no comecinho da gestação são tonturas. Então, se você tiver tontura, uma dica, né, é para você levantar devagar e fazer várias refeições durante o dia para manter os níveis de glicose. No meu caso, que tenho pressão baixa, eu como várias vezes durante o dia. E daí eu procuro comer alimentos salgados. Então eu não fico sem me alimentar de coisas salgadas, porque eu sei que a minha pressão baixa vai me dar tontura. Uma coisa importante assim para você já ir pensando é como que você vai se virar assim profissionalmente, né, durante a gravidez e depois do nascimento do bebê, porque muita coisa pode mudar. Dependendo do tipo de profissão que você tem. Se tem algum trabalho que envolve algum tipo de risco, né? Então, ou que depende da exibição do teu corpo. Então, tem vários tipos de trabalho, né? Se você, sei lá, é uma bailarina, por exemplo, né? Então, uma gravidez muda muita coisa, que nem no meu caso, eu sou contadora. Então, a princípio, não mudou nada. Com relação ao depois, eu também sei que vou voltar para o mesmo lugar, eu vou voltar a trabalhar depois que acabarem os 6 meses de licença maternidade. Mas aí cada mãe, né, vai ter que começar a pensar sobre isso. Então, eu acho que não é precipitação, principalmente pensar no durante a gravidez. Porque pode ser que você trabalhe com produtos químicos, enfim, qualquer coisa que envolva risco. Então, nesses casos em que existe qualquer tipo de risco no seu trabalho para a sua gestação, não tem como postergar, né? Você tem que pensar desde o começo. Ficou sabendo que está grávida ou está tentando engravidar, já procura não se expor a nenhum tipo de risco. Porque, afinal de contas, a última coisa que a gente pode querer é prejudicar o nosso bebezinho. Então é isso, meninas. Espero que tenham gostado. Esse foi o vídeo aí da minha 7ª semana de gestação. Não deixem de curtir o vídeo, de se inscrever aqui embaixo no canal, tá? Para acompanhar as próximas publicações. Também, se você não viu os vídeos das semanas anteriores, vou deixar o link aqui embaixo também nos comentários. Obrigada por ter assistido e até o próximo vídeo. Tchau!